Olá, amados irmãos e amigos, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo bíblico na TV Caminho Livre. Antes, porém, gostaria aqui de fazer menção a algumas pessoas que estão entrando em contato conosco pelo e-mail tvcaminholivre@gmail.com. Eu reforço a ideia de que, se você tem a intenção de falar comigo, falar mesmo, dialogar ou estudar a Bíblia comigo, pedir um entendimento, fazer algum tipo de pergunta relacionada à palavra de Deus, você deverá entrar em contato comigo através desse e-mail, tvcaminholivre@gmail.com, tá bom? Eu quero mencionar aqui a participação da irmã Dinorá Gonçalves. Ela me enviou já alguns e-mails e me contando a sua experiência aqui, né? Dela e do seu esposo, que graças a Deus não caíram na armadilha adventista, né? Graças a Deus, né, irmã Dinorá? Louvado seja o nome de Deus, porque vocês não caíram ali no engodo adventista do sétimo dia. Quero mencionar também a participação do Marcelo Andrade, de Rondon do Pará. Ô, meu irmão Marcelo, muitíssimo obrigado pelas suas palavras, pelo seu e-mail, tá? Estamos sempre à disposição aqui na TV Caminho Livre. O irmão Ariclenes já conversa conosco através do e-mail já há algum tempo, né, irmão Ariclenes? Graça e paz, meu irmão, que Deus continue te iluminando. A irmã Zul, eu não sei se é Zul de Zuleika, mas eu gostaria de cumprimentar a irmã Zul também. Graça e paz, minha irmã Zul, obrigado pelo seu e-mail, tá bom? O Damião, né? O Dan Lucena, lá de Arapiraca. O Dan é um grande amigo e irmão que eu conheci através da TV Caminho Livre. Ele mora em Arapiraca, no estado de Alagoas. É um guerreiro de Deus lá nas Alagoas, né, Dan? Graça e paz, meu irmão. Eu quero fazer menção aqui a uma irmã que me mandou alguns e-mails e ela foi sempre educada comigo, e a irmã Cleide Correia. E o último e-mail que eu recebi da irmã, ela ficou desapontada comigo porque num dos meus e-mails eu desaconselhei as pessoas a frequentarem a Igreja Universal do Reino de Deus. Na verdade, irmã Cleide, como a senhora bem disse, eu nunca pisei lá dentro para poder tecer os meus comentários ou para observar, fazer as observações que eu fiz. Eu nunca precisei pisar lá dentro, assistir a um culto lá dentro, até porque já assisti alguns cultos da TV, da igreja pela TV, e já ouvi pelo rádio. Então não foi necessário eu ter pisado lá dentro para saber o que lá dentro acontece, né? E o que eu já sei que eles pregam, né? Então, irmã, o que eu posso dizer para a irmã é o seguinte: não é preconceito da minha parte. Agora, eu quero dizer também para a irmã o seguinte, que todos nós vivemos à base de preconceitos. Todos nós. Nós jamais vamos viver sem preconceitos, tá? Preconceito é uma coisa normal, natural. Não nesse sentido pejorativo que nós estamos acostumados a ouvir agora, inclusive pela mídia de um modo geral, né? Então, existe um aspecto muito negativo do preconceito, mas existem aspectos positivos do preconceito. Os aspectos positivos são aqueles nos quais nós fundamentamos boa parte dos nossos hábitos, né? O nosso caráter é baseado no quê? Em hábitos, nesse conjunto de hábitos que nós adotamos ao longo da nossa vida. E esse conjunto de hábitos, esses hábitos, muitos deles são concretizados com base em preconceitos, irmã. Então, preconceito tem um preconceito positivo, tem um preconceito negativo. Na verdade, a irmã está me acusando de um preconceito negativo, não é? Se a irmã se sente bem lá dentro da Igreja Universal, permaneça lá, minha irmã. Permaneça dentro da Igreja Universal, não é? Quem sou eu para pedir para que a irmã saia de lá? Se a irmã está se sentindo bem lá, continue lá. E eu quero dizer também, como eu já afirmei algumas vezes aqui, que Deus tem o seu povo dentro de todas as denominações religiosas, dentro de todas elas, inclusive dentro da Universal do Reino de Deus. Deus tem gente lá dentro, né? Agora, no final das contas, pouco antes de Jesus voltar,
o que vai predominar? Serão denominações? Igrejas? Organizações religiosas? Sistemas religiosos? Não, o que vai predominar é um povo, né? Um só rebanho com um só pastor, né? É isso que vai predominar. Então, minha irmã, se eu ofendi a irmã, eu peço perdão à irmã e quero dizer que a irmã é livre para fazer o que a irmã quiser dentro da Igreja Universal, né? Agora, eu não sou obrigado a comungar com as ideias que a irmã tem da Igreja Universal, não sou. Assim como ninguém é, entendeu? E eu continuo batendo nessa mesma tecla. Sempre que as pessoas me pedirem orientação, olha aqui, para onde eu devo ir? E é o que eu tenho feito com os meus amigos e irmãos que me fazem essa pergunta aqui no Caminho Livre. Para onde eu vou agora? Primeiro, que você vai para onde você quiser. E segundo, que você não deve fazer a sua fé, seu relacionamento com Deus depender de uma denominação religiosa. Agora, se você não consegue, por uma questão de condicionamento até psicológico, viver sem frequentar uma denominação, procure aquela que mais se adeque a você, ao seu estilo de vida, à sua cosmovisão, né, ao seu entendimento bíblico que você já adquiriu. É isso que eu falo, né? Não estou aqui para proibir ninguém. Quem sou eu, né? Tolice seria a minha, né, de tentar proibir as pessoas de frequentarem as denominações que elas querem. Bobagem. Agora, eu encaro como missão minha aqui na TV Caminho Livre alertar aos adventistas do sétimo dia, e especialmente aqueles que querem também se conectar a esta organização, porque eu pertenci a ela. Eu sei como ela é enganosa, eu sei como ela é corrupta em sua teologia, né? Eu sei como ela é mentirosa em sua teologia. Então, eu procuro alertar as pessoas quanto a isso, né? Quanto à perversidade, quanto aos malefícios, né, da teologia adventista. E é isso que eu tenho feito aqui na TV Caminho Livre. E não será nenhum ser humano que me impedirá de continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Eu quero, mais uma vez, fazer menção aqui à irmã Lícia Vale e seu esposo. Também, deixa eu ver aqui, o Renato lá de Portugal. O Sebastian. Eu quero cumprimentar o irmão Eliel. O irmão Pedro Paulo, que me escreveu aqui o e-mail também. Eu recebi um e-mail aqui, deixa eu ver aqui. O Eduardo também me mandou um e-mail. O Igor Camargo, eu já tenho conversado com o Igor já há algum tempo no meu celular. A irmã Débora também, a irmã Lilian, o irmão Ricardo, o irmão Silva. Deixa eu ver quem mais aqui. A irmã Sol Júlia. Eu não consegui pegar o nome da irmã que mandou um e-mail para mim, né? E eu acho que ela esqueceu de enviar o nome dela. Sol Júlia. O irmão Roberto Martim Rubio também é outro parceiro, outro irmão que eu conheci aqui através da TV Caminho Livre. Deixa eu ver aqui, tem mais gente aqui que me enviou e-mail. Paulo Augusto, o Marcílio também, a irmã Tereza, a irmã Isabelle Lucas. Deixa eu ver quem mais. Bom, por enquanto é isso aí, tem muita gente aqui. Se eu for mandar uma saudação aqui para todo mundo agora, eu não vou conseguir desenvolver o estudo bíblico que eu pretendo desenvolver agora aqui. No estudo bíblico passado, nós falamos sobre a fé. Nós procuramos mapear a origem da fé, a natureza da fé, e nós ficamos também de ver com vocês, de analisar com vocês, algo sobre o escopo da fé, as implicações da fé. Então nós analisamos a origem da fé. Fé não vem de nós. Fé é dom, é um presente de Deus. Não é? É algo que nós não podemos fabricar, produzir, realizar, né? Fé é uma capacidade, é uma virtude santa,
de Deus com a qual nós cremos, ou através da qual nós possamos crer. É através da fé que a gente crê, né? Então eu disse que fé não é um produto humano. O crer é humano, o fato de eu crer é humano, só que eu creio porque antes de eu crer, Deus me deu fé, né? Então o crer seria o primeiro movimento, a primeira ação da fé. Eu creio porque Deus me deu fé, Deus me deu condições, Deus me deu virtude, Deus me deu poder para que eu pudesse crer nele mesmo, né? Então é bom que se diga isso, porque eu afirmei no meu estudo passado que o crer é meu, é algo que vem de mim. Só que eu só pude crer porque Deus antes me concedeu fé. Fé é uma virtude divina, é produto divino, é obra de Deus, e nós mostramos isso aqui no estudo bíblico passado. Só que nós não terminamos, por conta de espaço aqui na minha filmadora, nós não terminamos de analisar Romanos capítulo 4. E é por ali que eu gostaria de continuar o nosso estudo bíblico com os irmãos e amigos aqui da TV Caminho Livre. Voltemos então a Romanos 4. Recomecemos de onde nós paramos. Romanos capítulo 4 diz assim: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Olha que pergunta interessante essa do apóstolo Paulo. Ele já começando a falar aqui aos romanos sobre a justificação que se dá única e exclusivamente, de modo unilateral, de modo gracioso por Deus, através da fé, do dom da fé, ele falando sobre isso aqui em todo o capítulo 3, ele agora começa o capítulo 4, elencando aqui aquele que é conhecido por todos nós cristãos como o pai da fé, o grande amigo de Deus, pai da fé, Abraão. E ele então começa questionando o que foi que Abraão conseguiu segundo a carne, né? E ele diz aqui, olha, se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Por que não diante de Deus? Aí ele continua, verso 3. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. O que foi que Abraão fez então? Ele creu. Ele creu em Deus. E hoje nós podemos entender por que foi que Abraão creu. Deus chama a Abraão, quando ele ainda estava no meio da sua parentela, na sua terra, portanto no meio de um povo idólatra, no meio de um povo que não reconhecia o Deus Criador como Deus, Deus chama a Abraão, quando Abraão não era absolutamente nada para esse Deus. Abraão era uma pessoa morta do ponto de vista espiritual para Deus. Deus chama Abraão. Deus capacita Abraão a ouvir a sua voz, a atender a sua voz, a crer na própria voz de Deus, a crer no próprio Deus, a crer no chamado de Deus, no propósito de Deus, na promessa ou nas promessas que Deus fez a ele. Abraão creu. E olha o que o texto diz, citação de Paulo citando Gênesis, né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ou seja, o fato de Abraão crer foi uma atribuição divina. Ele não creu por si mesmo. Essa justiça que Deus atribui essa justiça por conta do fato da pessoa crer, mas esse crer, essa ação humana de crer, ela só é possível graças à intervenção divina nos concedendo o dom da fé. Ou seja, a fé é o poder de Deus que nos capacita a crer. Esse é o poder de Deus que nos capacita a crer, a fé. E isso é atribuído a nós
para a justiça, ou seja, nós não temos justiça em nós mesmos, não podemos produzir justiça em nós mesmos, é necessária a intervenção de Deus, atribuindo do modo forense justiça em nós o quê? Que cremos. E é isso que a Bíblia diz, o verso 4 diz, ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Eu disse no meu estudo passado, logo no finalzinho, antes do vídeo ser interrompido, que aqui nesses dois textos, 4 e 5 de Romanos, o apóstolo Paulo coloca o conceito de trabalho como sendo antagônico ao conceito da fé, do crer. Por que são conceitos antagônicos? Porque ele está falando aqui justamente sobre a questão de Abraão. Como é que Abraão alcançou justiça? Porque ele fez alguma coisa, ele realizou alguma coisa segundo a carne? Ou seja, foi por obras provindas dele mesmo, de sua capacidade natural, que ele fez alguma coisa e através disso Deus lhe atribuiu justiça? Foi por isso? Não, não foi. Ou seja, Abraão não precisou trabalhar para receber justiça de Deus, como se a justiça fosse uma paga para o seu trabalho, uma paga para uma suposta obra que ele tivesse feito. É essa a ideia que Paulo está tentando nos passar aqui. É essa a ideia. Então é por isso que ele diz, olha, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Ora, se eu trabalho, eu tenho que receber, por conta do trabalho que eu realizei, da obra que eu realizei. Então é justo que eu receba. Logo, aquilo que eu recebo por conta da obra que eu realizei, do meu trabalho, é algo que me é devido, é justo. Porque eu realizei, eu trabalhei, eu fiz, então é justo que eu receba por conta daquilo que eu fiz. Mas aí Paulo está dizendo que não foi esse o caso de Abraão. Mas para quem não trabalha, porém crê, você vê que aqui o conceito da fé, ele é antagônico do ponto de vista espiritual ao conceito do trabalho. É antagônico. Porque é Paulo dizendo, mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então vejam, eu não tenho justiça diante de Deus, não sou justo diante de Deus. Como é que eu faço para adquirir justiça diante de Deus? Como? Se Deus não intervir, se Deus não agir em mim e por mim, jamais poderei produzir justiça em relação a Ele mesmo. Jamais poderei realizar justiça, algo e que me seja, através do qual me seja atribuída a justiça, como mérito meu. Então é nesse aspecto que eu estou dizendo que o conceito de trabalho ele é antagônico ao conceito de fé. É nesse aspecto. Eu não estou querendo dizer aqui, porque aí já vem o arminiano apressadinho, dizer o seguinte, que eu estou dizendo que quem tem fé não faz nada, não precisa fazer nada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do momento inicial, do início da minha vida com Deus. Porque é desse instante que Paulo está tratando aqui, elencando Abraão como exemplo, como modelo aqui. Abraão não trabalhou para o quê? Para receber a justiça de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Abraão simplesmente creu. Mas o que nós estamos mostrando aqui é que Abraão só creu porque antes Deus interveio na sua vida. Ele concedeu o dom da fé, porque fé é um dom, como nós mostramos até aqui. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Deus justifica o ímpio. Deus justificou Abraão enquanto ele era ímpio. Abraão estava na condição de ímpio quando recebeu a atribuição de justiça de Deus, ou a imputação da justiça de Deus. Deus então visita Abraão na condição de ímpio, traz a Abraão uma vida, chama Abraão uma vida espiritual, de tal modo, e capacita Abraão a crer nele mesmo, a crer nas promessas que ele fez.
concernentes ao Evangelho, né? Concernentes também a iniciar através do próprio Abraão uma descendência através da qual Deus, evidentemente, chamaria um povo à existência, um povo que o representasse aqui na terra. Então tudo isso está aqui, está aqui mostrado. O verso 6 de Romanos 4 diz assim: e é assim também. Olha só como Paulo vai desenvolvendo o raciocínio, elencando aqui grandes nomes do judaísmo, né? Primeiro Abraão e agora ele vai elencar Davi aqui. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Viram? A atribuição de justiça, a imputação de justiça a nós, justiça de Deus, ela acontece independentemente das nossas obras. Independentemente das minhas obras. Justiça divina é algo que me é dado, que me é oferecido por Deus. É algo que não está dentro de mim, não existe em mim, de tal modo que eu possa, através de obras que eu considere justas ou boas, alcançar o mérito de receber a justiça de Deus. É justamente o contrário. É por isso que Paulo está elencando Davi, declarando aqui que é feliz aquele a quem Deus atribui justiça independentemente das obras. Olha o verso 7. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Olha só como é maravilhoso isso aqui. Davi não está falando que aquele que recebe a atribuição de justo diante de Deus não comete pecados. Davi está afirmando que a esse que já recebeu a justiça de Deus, Deus jamais atribuirá pecado a ele. É isso que Davi está afirmando aqui no verso 8. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. É porque esse que recebeu justiça de Deus, ele não pecará? Não voltará a cair? Não é isso que a palavra de Deus diz. Nós já falamos sobre isso aqui na TV Caminho Livre. Se você ir lá para a primeira epístola de João, você vai ler isso. Se você abrir aí em Eclesiastes capítulo 7, você vai ver isso. Se você abrir em 1 Reis 8, 46, se não me engano, você vai ver isso. A Bíblia afirmando que não há ninguém neste mundo que não peque. Agora, essa questão da atribuição de justiça, ela não vem de nós mesmos. Não é obra minha, não é consecução minha, não é capacidade humana, inerentemente humana, não é uma coisa natural. É algo de Deus. Verso 9. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Circunciso aqui é uma alusão de Paulo ao povo judeu, incircunciso ao povo gentio. Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. A fé foi atribuída a Abraão. Ou seja, a fé foi uma concessão divina para Abraão. Assim como a justiça, a sua justiça. Uma atribuição divina. Vejam que a fé não veio do próprio Abraão. Foi necessário Deus intervir e fazer essa atribuição. O verso 10 diz, como pois lhe foi atribuída? Estando ele, uma referência a Abraão de novo, né? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E é verdade, Abraão nem havia sido ainda circuncidado quando ele recebeu a fé de Deus, que foi o que capacitou Abraão a crer. E por crer em Deus, isso lhe foi atribuído como justiça, ou para a justiça. Justiça que não veio dele, ele não fez absolutamente nada, não realizou nenhuma obra religiosa, nenhum sacrifício, ele não fez absolutamente nada do ponto de vista religioso, místico, né, filosófico, para merecer essa justiça de Deus. Verso 11, e Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo
da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Então a gente percebe que a circuncisão que Deus estabeleceu para o povo, né, que todo macho que nascesse ali de Abraão e depois obviamente do povo de Israel, deveria ser circuncidado ao 8º dia de vida. Todo macho deveria ser circuncidado. E esta circuncisão, este sinal externo, né, era, como diz aqui Paulo, selo da justiça, mas selo da justiça que provém de nós, justiça que nós podemos fabricar, não, selo da justiça procedente da fé. Selo da justiça procedente da fé. Portanto, a circuncisão era um sinal, era uma lembrança, inclusive, né, passava a ser física, porque esse sinal estaria com você para o resto da sua vida, ali no seu órgão sexual masculino. Era um sinal de que a fé com a qual você crê nesse Deus maravilhoso, através da qual Deus imputa a justiça a você, ela não veio de você. Ela veio da graça soberana de Deus, da vontade maravilhosa e soberana de Deus, que nos escolheu, que nos chamou para Ele mesmo. Então a circuncisão tinha esse objetivo nobre, sagrado, né, esse escopo sagrado. E isto para que Ele viesse a ser o Pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Abraão, então, é pai, segundo Paulo aqui, tanto de judeus quanto de gentios, né? Isso que ele está querendo dizer. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Pai da fé. Verso 13 diz assim: a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Então nós estamos dizendo isso aqui, que Deus fez uma promessa de fazer de Abraão uma grande nação, e através dele, através dessa nação, abençoar todas as famílias da terra. Isso não veio, Deus não fez essa promessa para Abraão por conta de que Abraão era um exímio guardador da lei, um exímio observador das leis de Deus, né? E que, portanto, merecia essa dádiva, né? Esse mérito, digamos assim, né, de receber a justiça de Deus. Olha, por conta do que Abraão está fazendo, né, obedecer a minha lei de forma perfeita, infalível, por conta de ser Abraão um exímio guardador de leis, né, eu vou lhe conceder justiça. Eu vou fazer dele um grande povo, uma grande nação. Não foi por conta disso, é isso que Paulo está falando aqui no verso 13. Verso 14 diz assim: pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Paulo, então, aqui está querendo colocar o seguinte: olha, os da lei, quem são os da lei? Era o povo de Israel. Mas, especificamente falando, daqueles dentre o povo de Israel que acreditavam que a justiça divina só pode ser atribuída a eles por conta daquilo que eles fizerem em relação à lei, obedecendo a lei, obedecendo às normas, obedecendo às ordenanças, obedecendo às regras. É nesse sentido que Paulo está falando aqui, utilizando-se da expressão os que são da lei. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque se Deus tivesse feito uma promessa para tão somente os herdeiros, aliás, tão somente para aqueles que observavam a lei, o que aconteceria com isso? A fé seria anulada e a promessa seria cancelada. A fé teria que ser anulada e a promessa cancelada. Então Paulo está colocando aqui a importância da fé, a fundamentalidade da fé, no que diz respeito a receber a imputação de justiça do próprio Deus. Não é por obras da lei que eu recebo a imputação da justiça de Deus. Até porque, se fosse assim por obras da lei, não seria imputação.
seria uma paga, Deus teria que me pagar, me concedendo justiça. Não é? Porque é isso mesmo que ele fala aqui, antes aqui no capítulo 4. Verso 15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Um dos papéis da lei é o quê? Suscitar a ira. Ira de quem? Do próprio Deus. Por conta do quê? Por conta do pecado. Esse é um dos papéis da lei. Não é? É tornar o pecado reconhecido como algo maligno, grave diante do Deus, uma ofensa ao nosso Deus. É a lei que cumpre esse papel. Porque onde não há lei, não há transgressão. E onde não há transgressão, não há culpa. Onde não há culpa, está tudo bem, está tudo em paz, está todo mundo bem, achando que está tudo certo, que o mundo é normal. Não é isso que pensam muitos hoje em dia? Que o mundo é um lugar normal? Né? Inclusive alguns cristãos pensam da mesma forma, que o mundo é um lugar normal. Né? Que o mundo, essa vida que nós levamos aqui é uma vida normal. Quando a Bíblia diz justamente o contrário. Não, o contrário. O que vigora no mundo hoje não é a normalidade, é a anormalidade. Verso 16. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Por que a justiça de Deus, então, por que a promessa de Deus se cumpre sobre aqueles que creem, sobre aqueles que têm fé em Deus? Para que seja segundo a graça. E o que é graça? A melhor e mais simples, clara e objetiva definição de graça é favor imerecido. É algo que eu recebo de Deus sem, no entanto, merecer. É algo que só Deus pode fazer por mim. Eu não tenho condições de fazer por mim mesmo. E Ele, quando faz, o faz por conta da sua vontade soberana, maravilhosa, que Ele chama de graça. É de graça, é graça gratuita. Graça gratuita. E Paulo está dizendo que essa graça sobrevém não somente sobre o povo de Israel, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Ou seja, a fé aqui é colocada numa condição como o quê? O grande sinal, o grande divisor de águas da vida de uma pessoa, especialmente do crente. Verso 17, como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Do ponto de vista espiritual, Abraão estava morto para Deus. Estava morto. Deus, quando chama a Abraão, ele o chama lá no meio da idolatria. Ele o tira do meio da idolatria. Abraão não era nada, nem ninguém para Deus. Então, é isso que a gente tem que observar. Quem era Abraão antes de ser chamado por Deus? Quem era ele? O que ele fazia? Né? Como ele vivia? E é por isso que Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, fazendo uma menção a respeito de Deus, né, como aquele que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Interessante é que Paulo faz uma comparação aqui da criação ex nihilo, ou a criação do nada. Deus criou tudo isso do nada. Tudo que existe hoje no cosmos não existia antes de Deus, através da sua palavra, criar. E ele faz uma comparação desse poder de Deus de criar do nada, de chamar à existência as coisas que agora existem do nada. Ele faz essa comparação, um paralelo entre a obra da criação de Deus, que veio do nada, e a Abraão. Abraão também veio do nada espiritual. Abraão não era nada nem ninguém. E não é isso que nós estamos falando aqui?
Nós estamos falando que o próprio Cristo se apresenta para os discípulos pouco antes de subir aos céus, pouco antes, e diz o seguinte: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não podem fazer nada sem mim. Né? Um pouco antes ele havia dito, João 6, ele disse o seguinte: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe conceder que ele venha até mim. Então, nós acabamos de dizer isso, olha, sem Jesus nós não podemos fazer nada, nada em termos de justiça, que faça com que a gente mereça a salvação, é nesse sentido. Sem mim, diz Jesus, vocês não podem fazer nada. E aí o próprio Jesus diz o seguinte lá em João 6, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Nada nem ninguém. Então, Abraão não era nada, Abraão não era ninguém, do ponto de vista espiritual para Deus, mas foi desse nada, né? E foi como sendo ninguém que Deus chama Abraão. Deus chama Abraão, Abraão sendo nada, Abraão sendo ninguém. É interessante essa comparação, esse paralelo que Paulo faz aqui, né? Verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Verso 19. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Interessante porque que Deus faz as coisas, deixa as coisas, parece que, sabe, piorarem, né? Por que isso, né? Muita gente não entende isso, né? Que às vezes Deus só age ali no limite das coisas, quando a gente está no nosso limite, né? Quando as coisas estão caindo do nosso lado direito, despencando do nosso lado esquerdo, né? Esfacelando a nossa frente. Sabe, parece que Deus, às vezes parece que Deus não existe, parece que Deus não está presente, parece que Deus não nos fez promessa nenhuma, não é? Mas muita gente não entende o porquê disso, né? É porque tem que ser pela fé, tem que ser pela graça dele. O homem não pode ter a mínima consciência, a mínima ideia de que tudo de bom ou de justo que aconteça na sua vida vem dele mesmo. Deus quer que o homem tenha a plena certeza, a plena convicção de que ele só está vivo para Deus porque Deus o chamou à vida. E não porque ele fez alguma coisa de justa ou alguma coisa de boa para merecer vida por parte de Deus. É isso que Paulo está tentando colocar aqui, elencando Abraão como exemplo. Abraão já estava velho, Sara velha, Sara não tinha mais condições de dar à luz do ponto de vista natural. Abraão caquético, não é? Velho, acabado. Não tinha mais como. Não tinha mais como fazer nada. Então Paulo cita justamente isso aqui, né? Que Abraão tinha essa consciência. Ele não deixou a sua fé enfraquecer, porque ele tinha consciência de que Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer uma situação que aparentemente não tem saída, não tem salvação, não tem solução. Deus tem o poder para mudar isso, mudar essa ordem de coisas. Deus tem o poder para transformar isso. Ele é todo poderoso. E o verso 19, sem enfraquecer na fé, levou em conta seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Verso 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. É isso que Deus quer de nós também. É isso que Deus quer de nós. Que a gente entenda que tudo de bom que acontece na nossa vida, se nós estamos vivos para Deus, no caminho do Evangelho hoje, é pela graça de Deus que isso aconteceu e que isso acontece. Não é por nada que venha de mim, para que a glória seja dada somente a Deus. O verso 21, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Nós temos que estar, como eu disse, plenamente convictos de que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Olha o verso 22, assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. Que maravilha, né? O fato de eu crer que Deus é poderoso para cumprir tudo que Ele prometeu na minha vida, me é atribuída justiça. Justiça me é imputada, ou seja, vem de fora, não é algo que eu produzo, não é algo que vem de mim.
Deus imputa justiça sobre mim e agora me considera como justo. O Elias me contou, aliás, não é me contou, ele estava numa conversa que nós tivemos, um dia desses, ele estava fazendo uma analogia do que acontece conosco nessa coisa de Deus nos perdoar e nos justificar. E o Elias compara isso da seguinte forma: é uma analogia bem fácil para a gente poder entender o que Deus faz conosco quando Ele nos perdoa e quando Ele nos justifica, para que a gente possa entender o sentido do perdão, o sentido da justificação. Ele diz o seguinte assim, olha, para mim, o PC, o negócio é o seguinte: imagina que você deva 100 milhões para o banco e você não tem um centavo. Você deve 100 milhões para o banco, você não tem como pagar. Aí vem alguém e deposita 100 milhões na sua conta. Quita a sua dívida para com o banco. Ok, a sua dívida foi quitada. Só que agora, você não tem dívida, mas você continua com que saldo lá no banco? Zero. Esse é o seu saldo. E você não tem um centavo para ir na padaria comprar um pãozinho sequer. A sua dívida foi quitada, né? Mas o seu saldo é zero. Seu crédito ali é zero, porque você não tem um centavo para ir na padaria comprar um pão. Aí o que esse alguém que pagou a sua dívida faz? Ele vai lá e deposita mais 100 milhões na sua conta. Agora você tem uma riqueza incalculável, né, com a qual você pode fazer o que você quiser. Gente, quando Deus nos perdoa, quando Jesus morre na cruz e nos perdoa, vou falar disso agorinha aqui. Ele zera a nossa dívida. Ele zera a nossa dívida, pagou a nossa dívida. Pronto, estamos quites com Deus. Estamos quites com Deus. Mas quando Ele ressuscita e nos justifica. Atribui justiça a nós. Atribui justiça. Ou seja, a sua justiça. A justiça que Ele conquistou enquanto andou aqui na terra como ser humano que Ele foi, 100% humano, 100% divino. Então toda essa justiça que Ele conquistou aqui, Ele atribui a nós, porque Jesus guardou a lei perfeitamente. Jesus não transgrediu a lei, não cometeu pecado. Essa justiça Ele transfere para mim, para você, para nós, os que cremos. Então agora eu tenho um saldo maravilhoso. Agora Deus olha para mim como justo, como se eu nunca tivesse pecado. Eu sou justo diante de Deus. E nessa condição agora, como filho de Deus, adotado na família de Deus, Deus jamais atribuirá pecado a mim novamente. Jamais. Inclusive, o que Jesus está fazendo hoje na presença de Deus, ali ao lado de Deus? Sentado ao lado de Deus. Porque é isso que a Bíblia afirma, que ele está fazendo, ou seja, ele está sentado no trono dele ao lado do trono do Pai, lá no santuário celestial, que é o próprio céu, a habitação de Deus, a dimensão de Deus. O que Jesus está fazendo ali, senão nos representando? Em Jesus nós estamos nos lugares celestiais mais privilegiados do cosmos. Em Jesus nós estamos do lado de Deus. Estão percebendo isso? Como isso é maravilhoso? Verso 23, e as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também, verso 24, por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos, naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou para a nossa justificação. Acabei de falar isso aqui agora. Paulo está escrevendo, assim como ele sabe que todos os escritores do Velho Testamento escreveram, não para eles mesmos, mas para nós também, que estamos aqui hoje, no século 21. Essas palavras aqui, elas estão aqui registradas para nós também que estamos aqui no século 21. Porque assim como Abraão creu em Deus e recebeu a imputação de justo da parte do próprio Deus, nós também receberemos essa imputação de justo da parte de Deus quando nós crermos. É quando nós cremos que nós recebemos a imputação de justo, e não quando nós guardamos mandamentos, guardamos a lei de Deus, como afirma a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como se guardar mandamentos fosse uma condição e não uma evidência.
Há uma diferença. E olha, Paulo aqui em Romanos 4:25 diz, ele fala de Jesus no verso 24 e completando o pensamento aqui no verso 25 ele diz, o qual, uma referência a Cristo, foi entregue por causa das nossas transgressões, morreu por causa dos nossos pecados, pagou a nossa dívida com Deus. E quando ele ressuscita, e ressuscitou para o que mesmo? Jesus ressuscitou para que mesmo? Para a nossa justificação. Ou seja, quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com o propósito de nos tornar agora justos. Nossa dívida está quitada com Deus. E não somente isso, agora a gente tem crédito diante de Deus porque nós somos justos agora. Deus olha para nós enquanto justos, como seres que nunca pecaram. Viu? Enxergou a maravilha do Evangelho? Está enxergando aí a importância da fé? Está enxergando aí a maravilha da fé? Então, nós já vimos aqui que a fé tem origem em Deus. Nós já vimos que a natureza da fé é de que ela é um dom. Ela é uma atribuição divina. Ela tem a sua origem em Deus, é um dom. Ela é um dom. Não é algo que eu posso fazer para ganhar o favor divino ou para ganhar o mérito divino. Então, a fé tem origem em Deus e a sua natureza é ser um dom, é graça. Ela vem da graça de Deus. E nós já vimos também que é esse poder, esse dom de Deus que nos capacita a crer. Se Deus não me der fé, eu não crerei nele mesmo. Isso é o que a Bíblia afirma, e nós já estamos aprendendo isso. Gente, agora vamos entender um pouco mais da fé. Eu ainda tenho alguns minutos aqui ainda, e eu acabo chegando à conclusão de que eu ainda não vou terminar essa questão nesse vídeo, né? Ainda vou ter que lançar mão de um outro vídeo para poder terminar essas considerações a respeito da fé. Mas abram aí comigo então em João capítulo 3. João capítulo 3, vamos ler, talvez quem sabe, o versículo mais conhecido de toda a Bíblia. João capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vejam que dentro do escopo da fé, dentro do objetivo santo, sagrado da fé, ela tem essa característica de prover vida eterna, vinda de Deus. Esse é o principal escopo da fé. É fazer com que todo aquele que em Deus crer não pereça. Esse não pereça aqui é não pereça eternamente, não é essa morte que nós podemos passar e possamos passar e passamos por ela aqui agora nessa dimensão, não. Não pereça tem o sentido de não perecer eternamente, mas tenha a vida o quê? Vida que é eterna, vida que é perene, vida que permanece para sempre. Então veja que o escopo da fé, o escopo maior da fé é esse, é conceder vida eterna para quem? Para os que guardam a lei? Não, é para os que creem. É para os que creem. É isso que diz a palavra de Deus, especialmente aqui no versículo 16, que é um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou seja, Deus deu o seu Filho para nós. Jesus é um de nós hoje e será para sempre humano também. 100% Deus, 100% homem. Deus deu Jesus para nós, um presente de Deus para nós. Embora Deus ame o mundo, Ele salvará apenas aquele que crê no seu Filho, naquilo que o Filho fez. Viram? O texto está dizendo justamente isso. Deus amou o mundo.
de tal maneira que deu seu filho unigênito. Mas para salvar o mundo inteiro, ou seja, todas as almas, todas as pessoas do mundo? Não, ele vai salvar todo aquele que nele crê. Isso aqui não é uma afirmação de que Deus vai salvar todas as pessoas do mundo, todas as pessoas da face da terra. É uma afirmação que diz justamente que Deus vai salvar. Amando o mundo de tal maneira, ele dá seu filho para esse mesmo mundo que ele ama e que amou de tal maneira, de tal forma que todo aquele que nele crê no filho, tenha a vida eterna. Não pereça mais, mas tenha a vida eterna. Esse é o grande escopo da fé. E olha, gente, leiam aí o verso 18. Vejam só como a fé é algo realmente impressionantemente importante e é o grande divisor de águas na vida do cristão. Não é guardar mandamentos, não é guardar leis que vai fazer com que eu me difira de um outro crente, de um outro cristão, ou que vai fazer com que eu tenha méritos diante de Deus, ou fazer com que eu seja observado com outros olhos por Deus. O grande divisor de águas na vida do cristão é a fé. Olha o verso 18. Quem nele crê, está falando do Filho. Quem nele crê, quem? No Filho. Quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado. Não tem a mínima possibilidade de alguém que verdadeiramente crê no Filho de Deus seja condenado. Não há essa possibilidade. Não há. A Bíblia não dá suporte para esta ideia. Alguém que creia verdadeiramente em Cristo não será condenada. Não será condenada. Olha só, olha o restante do versículo. Mas o que não crê já está o quê? Condenado. O que não crê já está condenado. Ora, como? Como é que é isso? Então quer dizer que não há neutralidade no mundo? Não. Quer dizer que não há essa questão de estar em cima do muro? Não. Não há essa questão de indiferença. Não existe nenhum ser neutro neste planeta. Por que não existe nenhum ser neutro neste planeta? Porque como nós estamos falando aqui, este mundo jaz no maligno. Este mundo tem um governador ímpio, satânico, cujo governo é concedido, evidentemente, e tem um tempo de validade já determinado, pré-determinado por Deus, inclusive esse tempo está vencendo. Então este mundo não é um lugar neutro. Porque tem gente que pensa que esse mundo aqui é um lugar, como eu disse agora nesse vídeo anteriormente, que esse mundo é um lugar normal. Que a nossa vida aqui é uma vida normal, que as coisas aqui são normais. Não é. Quando Adão e Eva pecam no Jardim do Éden, eles entregam o mundo para Satanás. Satanás mentindo lá no Éden, enganando Adão e Eva no Éden, ele usurpa as atribuições de Adão e Eva e toma posse, obviamente, posse consentida e temporária deste mundo, desse cosmos, dessa dimensão na qual nós estamos. Então veja, quem não crê já está condenado, por quê? Porque quem nasce aqui nesse mundo já nasce condenado, é isso que nós estamos falando, não há neutralidade. É por isso que não há livre-arbítrio. A livre-arbítrio existiria se você pudesse afirmar o seguinte: estou livre tanto da influência de Deus quanto da influência do diabo. Eu estou neutro em relação a Deus e em relação ao diabo. Ou seja, então aí sim haveria um arbítrio seu livre. Livre de Deus, livre do diabo. O que há é livre agência, capacidade de agir, fazer escolhas. Isso existe desde o Éden. Deus nos criou com essa capacidade. Deus não nos fez marionetes, Deus não nos fez robôs, Deus não nos fez seres automatizados. Não é? Nós temos uma vontade e nós podemos, através dessa capacidade de volição, fazer escolhas. Mas dentro da nossa esfera, se eu nasço numa esfera pecaminosa, as minhas escolhas
e a minha vontade sempre penderá para quê? Sempre penderá para quê? Para o mal. Eu não tenho mais, veja só, eu já não tenho mais condições de por mim mesmo, me dirigir a Deus. A minha vontade está morta para Ele. Quando eu nasço nesse mundo aqui, de modo natural, é isso que nós estamos falando. Quando eu nasço nesse mundo aqui, eu já nasço no mundo condenado. A condenação já pende sobre a minha cabeça, mesmo eu não tendo feito absolutamente nada. A condenação de morte já pende sobre a minha cabeça, mesmo eu não tendo feito nada. É por isso que crianças morrem. Criancinhas, bebezinhos morrem. Por que eles morrem? Não fizeram nada de mal para merecer a morte, não fizeram nada de ruim. Tem muita gente que vai dizer que morre por consequência do que o pai ou a mãe fez. Não, adquirir uma doença, herdar uma doença do pai, mas não é. Vocês sabem que isso não é sempre verdade. Nem toda criancinha que morre como consequência de uma doença herdada do pai ou da mãe. Você não pode levar isso em consideração e deixar de levar em consideração o que a Bíblia diz a respeito do mundo. Então veja, quem não crê em Jesus, a palavra de Deus já está dizendo, olha, quem não crê não está numa situação normal. Ah, eu não creio, mas eu sei que eu sou justo diante de Deus, no roubo, no mato e no minto, então Deus vai me dar um bom lugar. É assim mesmo? Quem não crê, a palavra está dizendo, quem não crê já está condenado. Nós não vivemos num mundo neutro, não há livre-arbítrio neste mundo. O próprio Cristo diz lá em Mateus 12 o seguinte, olha, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está comigo está contra mim. Não há neutralidade, não há livre-arbítrio. Ponha isso na sua cabeça. E tem gente que pensa que nós falamos isso aqui na TV Caminho Livre com a intenção única e exclusiva de tirar essas pessoas das denominações nas quais elas estão. Você só vai sair se você quiser. Quem somos nós aqui da TV Caminho Livre para tirar você de onde você está e que você não quer sair? De forma alguma. Estamos falando isso porque a palavra de Deus está dizendo. Estamos mostrando aqui, estamos mapeando aqui a origem da fé nesse estudo, nesses dois últimos estudos. Estamos mapeando a origem da fé, a natureza da fé, o escopo da fé, as implicações da fé, ou seja, as consequências de se ter fé em Deus. Consequências maravilhosas. Nós estamos mostrando isso aqui. Mapeando, né, a rota da fé na Bíblia. Como é fundamental a fé. Como ela é importante. O Adventista do Sétimo Dia diz que o sinal, a característica principal da igreja remanescente agora nos últimos dias é a guarda dos mandamentos. E o testemunho de Jesus que eles atribuem, é uma expressão que eles atribuem ao ministério de Ellen White como profetisa de Deus. Então eles nunca consideraram que, eu não vou ler agora, mas depois nós podemos ler isso aqui, o próprio Paulo aqui em Romanos diz que o cumprimento da lei é o quê? É o amor. O cumprimento da lei é o amor. Então quando eu guardo a lei, eu amo. Mas eu não posso amar nem a Deus nem ao meu próximo se Deus não me capacitar para isso. Se Deus não me capacitar para isso, eu não posso amar nem a Deus, nem a Ele mesmo, nem ao meu próximo. A lei tem a ver com amor. E João, quer ver? Abra aí. Eu não ia ler esse texto aqui não, mas é importante, já que eu citei esse aspecto aqui, da questão da guarda dos mandamentos, é importante a gente ler. É importante a gente ver o que a Bíblia está dizendo a respeito daquilo que nós estamos afirmando aqui, né? É tanta coisa que a gente tem para afirmar aqui, e o tempo é tão curto, né? Mas olha só, é João 13, verso 35. Olha só, João 13, verso 35, palavras do próprio Cristo, dizendo o seguinte: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Veja só o que Jesus está falando. Jesus então aqui está mostrando, dizendo para a gente o seguinte: olha, como é que todas as pessoas do mundo poderão saber que vocês são meus discípulos? Opa, deve ser importante o que ele vai dizer depois. Se tiverem amor uns aos outros. Se tiverem amor uns aos outros. É através do amor ao próximo que as pessoas vão saber se nós somos discípulos de Cristo ou não. Então, quando esse mesmo João, que escreveu esse evangelho aqui, que escreveu o Apocalipse lá na ilha de Patmos, quando ele, amando de Deus, ele escreve lá
que a característica do remanescente de Deus é que eles guardam os mandamentos de Deus e possuem o testemunho de Jesus, o que ele está dizendo, em outras palavras, é que essa igreja remanescente do fim dos dias, pouco antes de Jesus voltar, vai fazer o quê? Vai ser um povo cuja principal característica seja o quê? Amar uns aos outros. Porque, segundo Paulo, em Romanos, se não me engano, capítulo 11, ele diz que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Eu não me lembro aqui o texto mais, é tanta coisa na minha cabeça aqui que eu não me lembro mais o texto aqui. Mas o cumprimento da lei é o amor. Então, quando João descreve lá o povo remanescente de Deus nos últimos dias, como guardando os mandamentos de Deus, ele está querendo dizer isso. Esse povo que não é porque... Ele não está querendo dizer que esse povo guarda os mandamentos porque guarda o sábado também. Como se o sábado fosse o maior dos mandamentos, o mandamento mais importante, sobre o qual brilha a maior luz, como diz Ellen White. Então quer dizer que o sábado ele possui um fim em si mesmo? Então quer dizer que se eu não guardar o sábado, conforme a igreja adventista diz, agora nos últimos dias, quando sair um tal de decreto dominical, eu vou receber o selo da besta. Então quer dizer que a guarda do sábado, como diz Ellen White, é questão de vida ou morte? Para o adventista do sétimo dia e eles estão errados, eles estão equivocados. Guardar a lei, aqui na Bíblia, não quer dizer guardar ordenanças ou, eu tenho que guardar o sábado, porque senão eu vou ser salvo. Não é isso, guardar a lei. É se preocupar com o amor. É priorizar o amor a Deus em primeiro lugar, depois ao nosso próximo, seja ele quem for. Porque, em suma, como diz o apóstolo Paulo aqui, em suas epístolas, a guarda da lei resume-se nisso, em amar. E o próprio Cristo diz, vocês serão conhecidos por amarem uns aos outros. Esse é o mandamento de Deus. Esse é o principal mandamento de Deus. Amem-se uns aos outros. Isso é guardar a lei. Isso é guardar a lei. E o testemunho de Cristo? Qual é o testemunho de Cristo? É o ministério de Ellen White. Nós temos mostrado aqui, inclusive eu indiquei um livro para vocês num dos meus vídeos agora, recentes. Um livro que conta toda a história de Ellen White. Toda a história. Mas conta a verdade a respeito do seu suposto dom de profecia. O testemunho de Jesus é isso aqui, ó. Esse é o testemunho de Jesus. Porque agora, no fim dos dias, haverá um conflito entre os que são de Deus, os que pertencem a Deus e carregam o testemunho de Jesus, e os que não pertencem a Deus, que carregam outro tipo de testemunho, que inclusive estão matando cristãos, perseguindo os cristãos. E quem é que está perseguindo cristãos agora nos últimos dias, matando cristãos? Quem que está degolando os cristãos em cumprimento de Apocalipse 20, verso 4? Quem que está degolando os cristãos? É a Igreja Católica? Não é a Igreja Católica inclusive está sendo perseguida. Templos católicos estão sendo destruídos, especialmente na África. Católicos estão sendo perseguidos porque católicos são cristãos. Apesar de defenderem muitos dogmas equivocados, nós protestantes entendemos isso, são cristãos e estão sendo mortos em cumprimento de Apocalipse 20, verso 4. Então, tem muita coisa errônea, tem muita coisa equivocada que a gente precisa entender com relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é óbvio que quando a gente fala aqui da fé, quando a gente está estudando a fé aqui, a gente sabe que essa é uma questão de ideias equivocadas a respeito da fé, não é só um privilégio da Igreja Adventista. Outras denominações também vão no mesmo caminho que ela. São tão legalistas quanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia nesse aspecto. E não reconhecem a importância da fé com relação a isso. João 8, 31, 32, eu vou terminar mais essa etapa aqui, prometo voltar no próximo vídeo, para continuar discutindo essa questão da fé que é imprescindível. João 8, 31, 32. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra,
vocês são verdadeiramente meus discípulos. Jesus não está afirmando aqui o seguinte: olha, se você guardar os meus mandamentos, só depois que você provar através da sua capacidade natural para obedecer lei, ordenanças, normas, regras, aí sim é que eu vou considerar você meu discípulo. Não é isso que Jesus está afirmando aqui. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Interessante, né? Isso aqui é uma evidência. O fato de alguém permanecer na palavra é uma evidência de que realmente esse alguém é um discípulo de Jesus. Mas permanecer verdadeiramente. Não é permanecer apenas de gogó ou de boca. Não é? Olha o verso 32. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Jesus então trata aqui de um mundo, não um mundo normal, não um mundo neutro, que está numa condição de neutralidade em relação a Deus ou a Ele mesmo, Jesus. Não. Jesus está lidando com um mundo que jaz no maligno. Jesus sabe que está lidando com um mundo onde as pessoas que nascem nesse mundo já nascem mortas para Deus e escravas do diabo. Escravas do diabo. Escravas, verdadeiramente escravas. Este mundo não é um mundo normal. Nós precisamos entender isso a todo custo. É por isso que Jesus diz aqui: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Como é que Jesus pode prometer liberdade para quem já é livre? Me digam. Como é que Jesus vai prometer liberdade para quem já é livre? Não, eu já nasço com livre-arbítrio. Eu possuo o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é algo que Deus me deu. Alguma coisa está errada. Ou o mundo está errado, ou Jesus está errado. É óbvio que não há a mínima condição de Jesus prometer liberdade para quem já é livre. Então, esse é um escopo da fé também. Libertar as pessoas da escravidão satânica. João 10:38. Estou terminando essa primeira fase. João 10:38 diz assim: mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Interessante isso aqui, olha. Jesus exortando ali os judeus, né? Se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender. Olha só, saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Saber e compreender. Nós precisamos saber e compreender que o Pai estava em Cristo, está em Cristo, e Cristo estava no Pai e está no Pai. Nós precisamos saber e compreender isso. E através do quê? Através do crer. Através da fé. Nós só cremos, nós só vamos crer quando Deus nos capacita com o dom da fé. E nós precisamos saber e compreender. Saber e compreender o quê? Que o Pai está em Cristo, que Deus está no Pai, que Cristo está no Pai. Saber e compreender. Fé não é algo cego, né? Não é um salto no escuro, utilizando-se de uma expressão muito conhecida no meio teológico, né? Salto no escuro. Olha só, eu vou ler mais um texto bíblico e vou encerrar esse vídeo. Obviamente eu vou ter que voltar, né, para continuar tratando dessa questão da fundamentalidade da fé. Atos 16, verso 30 e 31. Atos 16, 30 e 31 diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores,
que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Carcereiro de Filipos, né? Um episódio muito conhecido da Bíblia. O que eu preciso fazer para ser salvo, senhores? O que eu devo fazer? Interessante isso, né? Essa ideia de que nós precisamos fazer alguma coisa para ser salvo, ela é antiga, né? Vem lá do Éden. Lembram-se de Adão e Eva confeccionando, costurando para si folhas de figueira? O que eu posso fazer, né, para me salvar, para resolver essa questão do pecado? O carcereiro de Filipos, evidentemente sentindo a necessidade de salvação, porque o Espírito Santo já trabalhava com aquele coração, pergunta, né? O que eu devo fazer para ser salvo? E aí Paulo e Silas emitem uma afirmação maravilhosa: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Creia. Por que só crer é suficiente? Justamente porque o crer, embora ele nasça de mim, ele vem ali de mim, né? Ele saia do meu intelecto, do meu entendimento, mas a capacidade de eu crer me foi concedida por Deus. Deus me deu o dom da fé. Creia. Para encerrar, alguém pode dizer o seguinte: mas isso me parece um tanto quanto ilógico e irrazoável. Eu já escutei esse argumento, essa objeção que eu estou fazendo para vocês aqui agora. E eu perguntei o seguinte: ilógico e irrazoável por quê? Não tem lógica. Deus vai dar algo, Deus vai dar a fé para que o ser humano possa crer nele mesmo? Não tem lógica, não tem sentido isso. É por isso que a fé é produto nosso, é produto humano. Deus pede algo que nós possamos realizar, e nesse caso é crer. Eu preciso pelo menos crer. Alguém me disse isso. Eu preciso pelo menos crer. Por isso que eu creio que o crer é nosso, é de nós mesmos. É a única coisa que vem de nós, é o crer. Eu decido crer ou não decido crer. Alguém me dizendo isso. Porque não tem lógica. Para o arminiano, realmente não há lógica nisso que eu estou mostrando na palavra de Deus para vocês. Para o arminiano não há mesmo. Não há lógica. Não há lógica. O arminiano tem que entender o seguinte, que quando Deus dá uma ordem, João 15,14 diz assim: vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Então quer dizer que eu sou amigo de Jesus quando eu faço aquilo que ele ordena. Então, aí vem um arminiano e diz: está vendo aí, ó? Está vendo? Se Deus ordena, é porque ele sabe que nós temos condições, nós temos capacidade para poder fazer aquilo que ele ordena nós fazermos. Esse é o pensamento do arminiano. Se Deus ordena, é porque ele sabe que nós temos a capacidade de fazer aquilo que ele ordena a gente a fazer. Esse é o entendimento arminiano, essa é a lógica arminiana. Agora, a grande lógica do Evangelho é essa que eu estou mostrando para vocês, e vou mostrar para vocês com um exemplo muito simples aqui da Bíblia, e vou encerrar esse estudo. Muito simples. Abram em João, você que está aí estudando junto conosco agora. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 11, verso 43. Escuta o que eu vou dizer para você aqui agora. Eu vou te mostrar qual é a verdadeira lógica evangélica, bíblica. Não é a lógica arminiana. É a lógica bíblica, evangélica, assumida por nós reformados. Olha só, João 11:43 diz assim: e depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. É com esse texto que eu vou encerrar esse estudo bíblico aqui, mas vamos analisar rapidinho qual é o sentido, a lógica disso que eu estou passando para vocês. O arminiano vai dizer o seguinte: se Deus ordena eu fazer alguma coisa, por exemplo, crer nele, é porque ele sabe que eu tenho uma capacidade natural inerente em mim mesmo de crer nele.
Parece ter sentido a lógica arminiana, não parece? Segundo a lógica formal do mundo, parece ter sentido. Agora, não é essa a lógica evangélica. A lógica evangélica é a que eu mostrei para vocês aqui agora, na ressurreição de Lázaro. Lázaro poderia fazer alguma coisa em prol de si mesmo? Lázaro poderia crer? Poderia fazer alguma coisa? Não. Por que não poderia? Porque estava morto. Lázaro não poderia fazer absolutamente nada. Estava impotente, na morte. Aí vem Jesus, estaciona ali, próximo do túmulo de Lázaro, pronuncia o seu nome, Lázaro, venha para fora. Se fosse qualquer outro, a gente poderia dizer, tá doido, coitado, né? Tá chamando um morto para fora. Se fosse qualquer outro ser humano. Mas não, quem está ali é o Senhor da vida, o Criador do mundo, o Criador do ser humano. Ele que se coloca ali diante do túmulo de Lázaro e diz, pronuncia o nome de Lázaro, Lázaro, venha para fora. Do ponto de vista humano, Lázaro não tinha a menor possibilidade de fazer nada, estava morto, impotente na morte. Mas diante de uma ordem do Senhor da vida, Lázaro venha para fora. A Bíblia não descreve o que foi que aconteceu ali dentro do túmulo, Lázaro com certeza todo enfaixado ali, né? Parecendo mais uma múmia. Mas Lázaro vem, Lázaro sai. Lázaro sai. Então o que foi que aconteceu ali? Jesus ordenou para alguém que poderia cumprir a sua ordem, humanamente falando? Alguém que possuía uma capacidade inerente de cumprir a ordem de Jesus? Não. Jesus ordenou alguém que estava morto, impotente, incapaz de realizar qualquer coisa em favor de si mesmo, porque estava morto. E do ponto de vista espiritual, a Bíblia diz, Efésios 2:1, que nós estamos mortos. Quando nós nascemos nesse mundo, estamos mortos. Não podemos fazer absolutamente nada. Mortos para quem? Para Deus. Não há capacidade natural inerente em mim, porque eu sou escravo do diabo. Por isso que Jesus promete liberdade. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Então, como Jesus pode prometer liberdade se nós já temos a liberdade, já somos livres? Como é que Jesus pode ordenar algo para nós? Se, sabe, ele mesmo sabe que nós somos impotentes para realizar. Não, mas quando Jesus ordena, simultaneamente ao ordenar, vem o poder para cumprir a ordem de Deus. Essa é a lógica. Essa é a verdadeira lógica e não a lógica arminiana. Essa é a lógica. Quando Deus ordena-nos fazer alguma coisa, junto com a ordem vem a capacitação de Deus, desse mesmo Deus. Quando Ele nos ordena crer, Ele nos capacita a crer. E é isso que acontece. Na vida de todos os eleitos, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E na vida desses poucos escolhidos, Deus dirá para eles de modo eficaz, creia em mim, e eles crerão em Jesus. Essa é a lógica do Evangelho. Por isso que a graça e a glória têm que ser dadas somente a Deus, e não a quem quer que seja, em termos humanos. Essa é a lógica do Evangelho. Nós vamos continuar analisando mais algumas características da fé, mais alguns aspectos da fé, para mostrar para vocês, mapeando para vocês a rota da fé, a natureza da fé, o escopo da fé, as implicações da fé. Que Deus abençoe você, que Deus te dê luz, sabedoria e entendimento, para que a luz do Evangelho brilhe sobre você e sua família. Em nome de Jesus. Amém.